Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz treinamento com a gente através da plataforma EAD, certo? É o seguinte, hoje a gente vai continuar aí o módulo escolhido, certo? O módulo que é focado no mercado de trabalho e entrevistas. E para começar, eu vou trazer uma frase para vocês que vai resumir bastante o que vai acontecer nessa aula aqui, o que vocês vão aprender. Seguinte, não se trata de ser o melhor, mas parecer o melhor. Isso é uma questão que é muito importante assim, no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala de um candidato para uma entrevista, certo? Então a gente vai ter um foco hoje em meio que desvendar a ciência por trás das entrevistas, certo? Seguinte, então aula 3, o candidato. Então a aula de hoje vai ser focada em que tipo de candidato você tem que ser se você quiser ser bem sucedido numa entrevista, num processo seletivo, beleza? Vamos lá. Imagine o seguinte, que existem 5 pilares de um candidato, certo? Todo candidato, assim que um RH, um entrevistador, um contratante gostaria de ver, vão ter essas 5 características aqui que eu vou citar para vocês. Bom, comunicação, postura, iniciativa, responsabilidade e boa aparência. Isso são fatores essenciais para todo candidato que quer já causar uma boa primeira impressão em um processo seletivo e numa entrevista de emprego, certo? Porque qual que é a questão, cara? A primeira impressão é sempre a que fica, certo? Então é muito interessante você causar uma boa primeira impressão, porque as pessoas elas vão ter uma impressão sua baseada nos 3 a 5 primeiros segundos que elas tiverem em contato com você. Vamos começar então pela boa aparência. O que compõe a boa aparência de um candidato numa entrevista? A primeira delas é o seguinte, você tem que estar com o seu sono em dia, certo? Então, no dia antes da entrevista, cara, se certifica que você vai dormir em torno de 7 a 9 horas, que é mais ou menos o recomendado pelos médicos, porque o seu sono ele pode afetar negativamente a sua aparência. Eu acho que isso não é segredo para ninguém, né? Todo mundo já teve aquele dia que dormiu mal ou que virou à noite e daí acorda no dia seguinte com o rosto todo inchado, com umas olheiras parecendo um urso panda, né? O cabelo ele não arruma de jeito nenhum. Então, você dormir bem já é algo que você pode fazer antes mesmo da entrevista para você ter uma aparência um pouco melhor no dia, certo? Eu costumo dizer que toda entrevista, todo processo seletivo, ele começa muito antes de você chegar lá no dia e fazer a entrevista, né? Então, é muito interessante que você tome esses cuidados aí dias antes ou dia antes desse processo seletivo, dessa entrevista, beleza? Segundo ponto é o seguinte, cara, cabelo arrumado, para os rapazes aí, de preferência, tá com o cabelo cortadinho em dia, na régua. As garotas aí também, acho que eu não preciso falar muito em relação às garotas, porque elas já têm esse cuidado um pouco maior em relação aos cabelos, mas é interessante você estar com o cabelo pelo menos arrumado, certo? Então aquele cabelo que tem a aparência que você acabou de acordar. O que mais, cara? Dentes limpos, acho que são coisas óbvias que eu estou dizendo aqui, mas às vezes passa despercebido, porque uma coisa que é muito importante para você causar uma boa primeira impressão é o quê? É um sorriso sincero, certo? Aquele sorriso que você realmente expressa uma felicidade genuína. E se o sorriso não tiver muito com a manutenção em dia, ele pode causar uma primeira impressão negativa, não é verdade? Outro ponto importante aqui que muitas pessoas não têm essa noção é o seguinte, cara. Entrevista de emprego, processo seletivo, cara, proibido boné, proibido touca, qualquer tipo de acessório na cabeça, assim, que esconda a sua aparência, de certa forma, né? Constantemente eu vejo exemplos de jovens indo em entrevistas de boné, e vocês não sabem o quanto isso causa uma má primeira impressão. Eu mesmo já fiz alguns processos seletivos para contratar pessoas para minha equipe, e um dos critérios de eliminação, assim, eu vi o cara esperando na recepção de boné, eu já sabia que, independente se ele fosse bem ou mal na entrevista, ele já estava eliminado antes mesmo de começar. Então vocês têm que ter essa ciência que muitas vezes você é eliminado antes mesmo de ter contato com o entrevistador, antes mesmo dele ter contato com as suas ideias, com o seu perfil profissional, com o seu currículo, simplesmente porque você causou uma primeira impressão negativa. E outro ponto importante também é o seguinte, cara, cuidado com os acessórios, principalmente piercings. Dependendo do local, eles têm uma política um pouco mais rígida em relação à aparência, porque em muitas áreas você vai trabalhar usando a sua imagem. E às vezes o piercing ele pode causar algumas impressões negativas, como por exemplo uma pessoa sem muita maturidade ou, enfim, coisas desse tipo. Então, recomendo muito que nas entrevistas, e na verdade até se você for contratado, que você evite ao máximo piercings, principalmente esses que são mais espalhafatosos, entendeu? E também a quantidade excessiva no rosto é algo que pode atrapalhar você também, dependendo da cultura da empresa. O que mais? Maquiagem para as mulheres aí. Tomem cuidado com maquiagens muito pesadas. Você está indo para uma entrevista de emprego, não para o carnaval. Então, cuidado realmente com
com essa sobrecarga de maquiagem aí na base, no... Enfim, eu não entendo muito de maquiagem, mas vocês provavelmente já devem ter... Essa imagem acho que fala por si só, né? O que mais? Pessoal, não vá pra entrevista com a aparência da Agostinho Carrara, velho. Você tem que tomar muito cuidado com a sua vestimenta, porque... pensa o seguinte, velho. A gente tem uma primeira impressão das pessoas baseada na roupa que ela tá usando. Isso é fato, isso é algo que está enraizado aí na sociedade, vocês sabem disso. E que dependendo da roupa que você está utilizando, você pode causar essa primeira impressão. Na verdade, você vai causar essa primeira impressão de algum jeito ou de outro. Positivo ou negativamente, dependendo da roupa que você está usando. Então, para os garotos aí, ó, toma muito cuidado, velho. Não vai com camisa de time, porque eu já vi muitos jovens indo pra entrevista com camisa de time. Isso é um erro, cara, esdrúxulo, assim, sabe? E as meninas tomem cuidado aí com roupas muito decotadas, muito curtas. Tomem muito cuidado. Pense o seguinte, quando você está indo para entrevista, é uma ocasião importante. E pense o seguinte, toda ocasião tem um contexto. Você não vai para o casamento de qualquer jeito, certo? Você não vai para a igreja vestido de qualquer jeito, você não vai, enfim. Você utiliza roupas que são adequadas àquele contexto, entendeu? Então você tome muito cuidado com as roupas, por exemplo, de sair, né, para você ir para uma entrevista. Então, garotos aí, o que eu recomendo? Um socialzinho básico, aquele tal esporte fino, certo? Uma camisa social, uma camisa polo, calça jeans, assim, um sapato, um tênis, não muito chamativo também, bem basicão mesmo. E as meninas da mesma forma também, entendeu? Talvez um terninho ali um pouco mais formal, mas não há muita necessidade dependendo do tipo de empresa que você vai trabalhar, certo? Mas o interessante é você estar vestido de acordo com a ocasião, certo? Pense que é uma entrevista e você quer causar uma boa primeira impressão. Segundo ponto, então, é a questão da postura, certo? Que é um critério que elimina bastante pessoas, tanto antes da entrevista quanto durante também. Primeiro ponto, a forma com que você espera. Tem pessoas que, infelizmente, não sabem a maneira correta de esperar e manter a postura, por exemplo, na cadeira de uma recepção de um RH ou de uma empresa que você está sendo entrevistado, certo? Pensa o seguinte, o nosso corpo ele fala muito mais do que a nossa boca. Então, às vezes você está comunicando certas coisas utilizando sua expressão corporal. Nesse exemplo aqui da foto, se você vê uma pessoa sentada dessa forma, o que você imagina? Bom, na minha opinião, eu imagino que essa pessoa está cansada, ou ela não dormiu direito, ela não se preparou muito bem para a entrevista, ou ela talvez não esteja muito afim, ela não quer estar ali. Enfim, pode passar muita coisa na cabeça do entrevistador. Então, tentem sentar daquela maneira mais correta, mais ereta, assim, sabe? Na cadeira encostando a lombar e as costas no encosto da cadeira, porque o encosto serve para isso. Tenta não transmitir uma mensagem de que você está cansado, de que você está de saco cheio, que você não queria estar ali, que aquele momento não é importante, porque senão isso já pode ser um critério que vai te eliminar antes mesmo de você entrar na entrevista. Segundo ponto, tome muito cuidado não. Esquece o celular. Esquece o celular durante a entrevista, cara. A entrevista é um momento importante e principalmente na hora da espera, às vezes tem uma recepcionista que ela fica anotando alguns detalhes, algumas observações que ela tem sobre os candidatos no currículo do candidato. Então, se você for o tipo de pessoa que fica atendendo o celular toda hora, fica mexendo no celular, assistindo TikTok, atendendo ligação e falando alto, cara, isso daí pode ser um critério que vai te eliminar. Você pode achar que ninguém está vendo, mas pode ter uma recepcionista ali como agente duplo trabalhando para anotar esse tipo de coisa aí e passar para o pessoal que vai te entrevistar, certo? Então, cara, a entrevista é um momento aquele que você vai esperar alguns minutos, algumas horas talvez. Então, velho, cara, tem que segurar essa vontade incontrolável de mexer no celular, cara. Se for mexer, cara, é pra ver a hora e guarda rapidão, esquece. Seguinte, não se alimente durante a entrevista, porque eu acho que passa uma péssima impressão você abrir uma marmita de frango assado na espera, né? Então, cara, evita ao máximo, porque quando você se alimenta durante a espera, transmite uma mensagem de que você não estava preparado para aquela situação, que você saiu de casa sem comer, que você realmente, cara, não se preparou na noite anterior ou na manhã para estar naquele momento. Então, evita bastante isso daí. Acho que eu não preciso nem falar sobre isso, né? Você deve ter pensado, não fume durante a entrevista. Não é isso, cara. Não fique expressando impaciência. Por quê? Vão ter situações em que vocês vão esperar bastante, porque outros candidatos estão sendo entrevistados, ou que é uma bateria de etapas muito grande no processo seletivo, e muitas pessoas elas não conseguem segurar essa expressão de impaciência. Por que eu coloquei a imagem do isqueiro? Porque tem aquela clássica
onomatopeia que as pessoas fazem com a boca que é bem irritante, que é o... Isso daí, cara, isso daí para algumas pessoas é algo inaceitável, sabe? Você ficar expressando essa impaciência, ficar levantando toda hora pra perguntar se vai demorar, entendeu? Então, cara, aquele é o momento que você tá precisando, não a pessoa... E, tipo assim, tem uma fila de candidatos querendo aquela vaga. Então, cara, se você é uma pessoa que não tá disposta a esperar, que não é a pessoa que tá disposta a manter a postura durante 1 hora, 2 horas, talvez, às vezes até mais, já teve entrevista que eu fiquei 4 horas, cara. Então, você não merece realmente aquela vaga. Então, a questão da postura é isso, velho. Você se manter o mais firme possível durante o maior número de tempo, assim, sabe? A maior quantidade de tempo. Vamos lá. Depois a gente vem aqui pra parte da comunicação. Comunicação é o seguinte, cara. Não seja um Mano Brown. Evita falar gírias durante as suas falas, durante o processo seletivo, durante a entrevista, durante a sua apresentação, porque pode causar uma impressão negativa, certo? Evite palavrões, evite... Sabe, se eu fosse resumir, cara, seja o mais formal possível, certo? E se você não for o mais formal possível, pelo menos seja o menos informal possível, porque excessos também não é muito interessante. Depois, utilize da expressão corporal para se comunicar, certo? Então, podem ter momentos que você vai ter que se expressar lá na frente, diante do entrevistador, ele vai pedir para você levantar e se apresentar ali na frente. Então é interessante que você utilize bem da sua expressão corporal para comunicar certas ideias. Então, o que eu recomendo, cara? Evita ao máximo, por exemplo, se você fosse apresentar lá na frente, evita ao máximo ficar encostado na parede, ficar fazendo aquele pêndulo com o corpo, ficar colocando a mão no bolso, ou, sabe, fazendo gestos assim que não agregam na sua comunicação, pelo contrário, só demonstram nervosismo. Outro ponto importante é o seguinte, expressão facial também, é algo muito interessante, certo? Coloquei a foto aqui do Arnold Schwarzenegger porque ele não se expressa muito. Tenta comunicar o máximo possível o que você está falando com expressões faciais, certo? É muito interessante sempre você sorrir enquanto fala para demonstrar algumas ideias positivas, porque o sorriso ele realmente abre portas para, em questão de comunicação, dá abertura para as pessoas se comunicarem de volta com você. Então, muito cuidado aí com você não ter uma expressão facial muito fechada, entendeu? Então, muito cuidado com essa falta de expressão facial. Depois a gente vai chegar aqui na questão da iniciativa, cara. A iniciativa é um dos fatores que mais eliminam pessoas em processos seletivos. Seguinte, sempre seja o destaque, sempre seja o primeiro. Por quê? Porque as pessoas elas têm uma tendência natural a se lembrar daquelas pessoas que foram as primeiras em alguma coisa, certo? É o famoso efeito primazia, que é o efeito daquela coisa que a gente vê primeiro. Então a gente sempre lembra dos primeiros lugares nas Olimpíadas, a gente sempre lembra dos primeiros lugares em competições. E na vida não é diferente, cara. A gente sempre vai ter uma tendência maior a ter uma memória mais forte em coisas que a gente viu primeiro. Então por isso que a gente lembra de coisas assim que é a nossa primeira vez, tipo andar de bicicleta, coisas do tipo. Então, cara, seja sempre o cara que toma a primeira iniciativa. Então, se o entrevistador pergunta quem quer começar, levanta a mão. Se o entrevistador faz uma pergunta, responde a pergunta primeiro, entendeu? Sempre se destaca, certo? Depois, questão da responsabilidade, cara. Responsabilidade também, cara. Na verdade, todos esses fatores aqui eles são essenciais. Então, eu acho que é até redundante eu ficar falando que é algo que elimina as pessoas, certo? Que é o seguinte, cara, espera de um candidato, de um funcionário que ele chegue na hora, certo? E a questão de respeitar o tempo das pessoas também, entendeu? Se elas marcam um horário com você, é interessante que você chegue nesse horário, até porque tempo é um recurso finito e as pessoas elas dão muito valor ao próprio tempo, certo? Então, se prepara um dia antes, uma noite antes, vê as rotas que você vai fazer até o local da entrevista, esteja preparado de fato, entendeu? Acorda mais cedo, para isso você tem que dormir mais cedo, então, cara, olha só, seu planejamento começa já no dia anterior. Segundo ponto, cara, currículo. Tem alguns... Cara, mesmo que a pessoa não diga que você tem que trazer currículo, sempre esteja munido de um currículo, velho. Porque isso demonstra preparo. Cara, não leva currículo em PDF no celular, cara. Porque isso mostra que, cara, que você não teve o, tipo assim, mínimo de preocupação em procurar um lugar para imprimir, assim, gastar uma impressão que é R$1, em preto e branco aí. Então é muito interessante, cara, leva sempre o currículo, sempre anda com o currículo na sua mão e de preferência atualizado, como a gente viu na aula anterior aí. Beleza? E pensa o seguinte, cara, as oportunidades elas nunca são perdidas. Alguém sempre irá aproveitar no seu lugar. Então, tenha isso em mente, que quando você perde uma oportunidade, na verdade, outra pessoa ela vai ocupar essa oportunidade no seu lugar, certo? Então, tenta se destacar o máximo possível, segue essas dicas aí. Eu tenho certeza que você vai aumentar muito mais as suas chances de ir bem numa entrevista.
Não é que isso vai garantir que você vai passar, mas, como eu falei, isso vai diminuir as chances de você não passar, entendeu? A gente sempre vai trabalhar com o quê? A gente sempre vai trabalhar com diminuir o risco, certo? E siga nossas redes sociais, não esqueça de seguir a gente, Escola Saca no Instagram, Facebook Escola Saca, LinkedIn e o nosso YouTube também, beleza? E é isso aí.